Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que me encontrou. O Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, vamos lá, vamos iniciar então, queridos. Você que está aí do outro lado da tela, vamos iniciar essa live poderosa. Espero que você esteja bem, espero que você esteja firme aí com Deus. Hoje de manhã nós tivemos uma live poderosa. Na parte da manhã Deus falou muito com a gente sobre alguns pontos de oração, conexão, intimidade com Deus. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tira a dúvida para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio para vocês aí? Tira a dúvida para mim aqui, para mim dar continuidade. Como que tá o áudio para vocês aí da plataforma laranjinha, da vermelhinha? Como que tá o áudio para vocês? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Imagem, áudio tá boa? Então vamos pro conteúdo. Querido, você que tá aí me ouvindo agora, eu queria dar só um ponto para vocês muito importante aqui, rapidinho. Hoje eu acabei me atrasando aqui um pouquinho, os celulares eu acabei esquecendo de colocar para carregar. E aí, infelizmente, eu tive que deixar um pouquinho mais carregando aqui, então eu demorei 15 minutinhos para entrar aqui na live, tá? 15, 20 minutinhos. Geralmente quando passa desse tempo aí, né, geralmente eu não entro na live, né, por conta de algum problema, algum imprevisto. Mas aqui estamos para honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Já também sinalizei o pessoal lá do grupo que nós estamos online, para quem estiver lá no grupo do Verdinho, né? O grupo do ícone do aplicativo Verdinho. Estamos lá no grupo e eu já avisei também todo mundo lá do grupo, tá bom? Vamos lá, queridos, então? Vamos à palavra de Deus. Já pegue a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Já ia esquecendo. Antes disso, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa live, por esse momento. Obrigado, Jesus, por este momento maravilhoso, por tudo que o Senhor tem nos dado aqui. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pelo conhecimento, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos aprimorado. Nós louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Somente o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. E nós estamos aqui falando da tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então. Aqui, como de praxe, nós sempre começamos as lives orando para que o Espírito Santo nos direcione. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem? Para que o Espírito Santo venha nos direcionar. O pessoal está perguntando ali, né? Acho que é novo aqui na live. O pessoal que é novo aqui na live está perguntando, né? Se eu namoro. Meu irmão, eu namoro. Eu casei para namorar com a mulher mais linda e mais perfeita da terra. Não tem outra, né? Ela é a minha esposa linda, pastora Natália, da qual eu amo muito e sim, sou muito bem casado, muito bem acompanhado por uma mulher que Deus colocou na minha vida, e se eu estou aqui é porque ela teve parte nisso na minha trajetória. Amém? Não sei se ela está aqui na live, mas essa é a minha esposa. Amém? O pessoal está perguntando se eu namoro aí. Sim, meu irmão. Eu namoro há 9 anos com a mesma mulher, 9 anos de casado com a mesma esposa, e os meus objetivos e as minhas metas é passar a minha vida ao lado dela e morrer do lado dela, se assim o Senhor
me permitir. Esse é o propósito. Querido, família é tudo, tá? Família é tudo. Se você não entende sobre família, você não entendeu nada dessa terra, você não entendeu nada. Você foi colocado aqui para constituir família e para a sua família servir a Deus e temer a Deus. O propósito de Deus no Jardim do Éden era a família. Mas eu não vou falar sobre família aqui hoje, amém? Quando a gente for ter treinamentos de família, vocês vão aprender muito sobre família aqui comigo, vocês vão aprender muito sobre isso, vão desenvolver um conhecimento muito profundo sobre família. Amém? Família é o elo mais forte que nós temos na Terra. Uma pessoa que anda em família, que tem família, que zela pela família, é uma pessoa que entendeu o propósito dela nessa Terra. Ela entendeu, porque antes da igreja, talvez você nunca vai ouvir isso na igreja do teu pastor, né? Talvez você nunca vai ouvir isso aqui do teu pastor, mas eu vou falar para você uma verdade aqui. A tua família é mais importante que a tua igreja. A igreja ela foi formada muito depois de Deus ter formado a família. A família é o que Deus criou de mais importante que nós temos. É a nossa família. Então, se você não entendeu que Deus te deu um presente mais poderoso que a tua família, você não entendeu nada sobre sentido de vida nessa terra. Amém? Novamente, o tema hoje não é live sobre família, mas fica aqui essa dica para vocês. Tem gente me procurando aqui, né? Perguntando se eu tô namorando. Sim, minha irmã. Eu namoro há 9 anos com a mesma mulher. E vou namorar mais 30, 40, se Jesus assim não voltar, para buscar a sua noiva e a sua igreja. Amém? Vamos lá. Vamos ao ensino aqui então. Querido, eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí rapidinho. 1 Coríntios. Na verdade, vamos começar com um texto aqui de lá de Judas. Eu tô com a minha Bíblia aqui na palma da minha mão. Você venha para cá com a sua espada, a palavra de Deus. Amém? Em outras fontes. Glória a Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos lá, amados. Vamos voltar aqui então. Preste atenção aí. Vamos voltar aqui para o conteúdo. A palavra de Deus está dizendo aqui em Judas capítulo 1, só tem um capítulo, eu sempre falo isso para vocês, um capítulo, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, anote aí. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima, que vocês têm, a nossa fé é santíssima, a tua fé é sagrada, a tua fé em Deus, ninguém pode tirar isso, é sagrado. A nossa fé no Senhor é algo sagrado. Talvez você nunca ouviu esse termo, mas a Bíblia está dizendo, mas vocês, irmãos, edificando-se na fé santíssima, uma fé santa, uma fé em Jesus, uma fé pura em Deus. Essa fé santa, orando no Espírito. Judas, irmão de Jesus, que depois, posteriormente, se tornou um dos apóstolos, né? Não dos 12, mas depois tiveram, querido, na Bíblia a gente tem mais de 23 apóstolos, tá? Para quem não sabe dessa informação aí, fica a dica aí para vocês. E um desses apóstolos era uma mulher. Amém? Tudo bem? Nós temos mais de 23 apóstolos na Bíblia. Porém, apóstolos como os 12 apóstolos não vai existir. Por quê? Esses 12 apóstolos primários, né, que Jesus separou ali, chamou lá Mateus, depois ele chama, primeiro ele chama Pedro e André, depois João e Tiago, e aí ele vai chamando os 12 discípulos, Natanael, Felipe, e aí vai seguindo os 12 apóstolos. Preste bem atenção. Esses 12 homens, eles, para você ter ideia, eles foram escolhidos a dedo por Deus. Não foi qualquer pessoa que Jesus passou ali e falou, me siga. Você vai ver que durante a trajetória de Jesus nessa terra, quando você lê os evangelhos da palavra de Deus, da Bíblia, você vai ver que Jesus tinha muitas pessoas que queriam seguir Jesus. Deixa eu te dar um exemplo dessas pessoas. O gadareno, ou melhor dizendo, os gadarenos, né? Eram 2 homens endemoniados. Quando você vê, eles pediram, mestre, nos deixe segui-lo. E Jesus disse, não, vá lá, conte todas as bênçãos que Deus fez por vocês. Contem todas as maravilhas que Deus fez na vida de vocês. Ou seja, vocês não vão me seguir como os 12, vocês não vão me seguir como discípulo, mas vocês também serão discípulos meus posteriormente, porque a Bíblia diz que eles começaram a pregar em Decápolis. Para quem não sabe o que é Decápolis, Decápolis é um ajuntamento de 10 cidades, tá?
Ou seja, aqueles que eram endemoniados, eu ensino isso aqui quando a gente fala de ministério, né? Quando eu estou ensinando em treinamentos e cursos sobre os dons e os ministérios, esse aqui é um típico exemplo de um evangelista. Ele começa a se tornar um proclamador das boas novas do reino, pregando em vários lugares. Ou seja, ele se torna um evangelista. Aqueles homens basicamente se tornaram evangelistas. Evangelizaram 10 cidades. Eles eram presos por demônios. A Bíblia diz que eles ficavam presos por correntes. E os demônios acessavam o corpo deles e eles ficavam possessos. E eles quebravam as correntes e ficavam nos túmulos, né? No cemitério, se cortando, se flagelando. É por isso que eu falo para vocês, pessoas com depressão começam a se cortar, isso é sintoma de demônios. Eu já falei isso para vocês. Mas não é hoje também o tema sobre libertação. Quem quiser entrar no grupo do Verdinho, do aplicativo Verdinho, entra lá no grupo e vocês vão ser treinados na libertação. Eu vou ensinar vocês sobre libertação. Isso aqui eu falo lá. Depressão, se cortar, sentir vontade de machucar o corpo, se flagelar, isso é sintoma de demônios em você. Possivelmente você está endemoniado. Uma pessoa na sã consciência não sente vontade de se cortar, isso não existe. Isso não existe. Uma pessoa em sã consciência, sã, mentalmente, ela não quer denegrir o corpo. Pelo contrário, a Bíblia diz, ela cuida do corpo. Né? O apóstolo Paulo compara aquele que cuida do corpo como Cristo cuida da igreja. Você vai perceber que nós cuidamos do nosso corpo. Ele diz, você o alimenta e cuida dele. Assim Cristo zela pela igreja. Ou seja, na via de sanidade, o homem e a mulher, ela cuida do corpo. Cuida do seu corpo. Ou seja, uma pessoa que tem vontade de destruir o corpo pode saber que está endemoniado. Pode saber que tem demônio aí. Precisa de libertação. Isso não existe, tá? Profeta, você está generalizando? Sim, estou generalizando. Toda pessoa que sente vontade de se flagelar, se machucar, tem demônio aí. Tem demônio e você precisa de libertação. Se você quiser aprender sobre isso mais, vai lá no grupo meu, do Verdinho, do aplicativo Verdinho. Entre lá e você vai ser treinado nesse ponto, nessas aulas e nos treinamentos sobre libertação de alto nível, onde eu estou treinando aqui todos os meus seguidores, meu público aqui que estão aprendendo sobre isso. Tá bom? E a Bíblia deixa claro, quando você lê lá, você vai ver que eles se cortavam, eles se machucavam com pedras. Isso é sintoma de endemoniamento, sintoma de possessão demoníaca. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos voltar para o texto. A Bíblia está dizendo então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nem todo mundo, como os 12 apóstolos, voltando aqui agora, né, a gente abriu um leque aqui de informações, vamos voltar agora para o leque dos apóstolos. Não tem apóstolos como os 12, por quê? A Bíblia diz lá em Apocalipse, para você ter ideia, esses 12 apóstolos, eles têm o nome deles gravado nas portas da Cidade Santa. Ou seja, cada porta, 12 portas da Cidade Santa, a cidade, a Nova Jerusalém, tá bom? A Canaã Celestial, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, o nome deles estão escritos lá nas portas das cidades. Esses homens foram escolhidos a dedos por Jesus. Tá? Profeta, mas eles são mais especiais que os outros? Não, Jesus ele disse que não tem isso no reino de Deus. Pessoas mais especiais que outras. O que acontece são honrarias. O que acontece são galardões. Ou seja, esses homens deram a cabeça para morrer por Jesus. Você deu sua cabeça? Você já deu sua cabeça para morrer? Para você ter uma honraria desse nível? Então assim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Tiago foi jogado de cima do templo. Vários homens foram mortos. A história da igreja conta que tentaram matar João, o evangelista, o apóstolo, de qualquer jeito. E não conseguiram matar ele. A ponto de colocar ele dentro de um óleo de barril quente. Não conseguiam matar ele. O que fizeram? Jogaram ele dentro de uma ilha, abandonado como escravo. Numa ilha de Patmos, onde ele teve a visão do Apocalipse. Então, querido, basicamente aqui, resumidamente, não existe apóstolo como esses 12. Eles foram os 12 primeiros apóstolos. Tudo bem? Os 12 primeiros apóstolos. Porém, a Bíblia relata mais de 23 apóstolos. Dentre eles, os apóstolos, uma mulher chamada Júnias. Isso está em Romanos capítulo 16, depois você pode ir lá e ler. Tudo bem? Então, basicamente, por que a gente está dando essa volta, né? Porque a gente está falando aqui de oração no Espírito. E nós falamos também sobre os discípulos, como que Jesus chamava e como que tinha pessoas que tiveram desejo de seguir Jesus e Jesus não autorizou. Não autorizou. Uma pergunta importante aqui do Jonathan Carvalho. Deixa eu responder essa pergunta para ele, rapidinho. Preste atenção.
Quando você lê o livro de Atos, no início do livro de Atos, capítulo 1, você vai ver que Pedro... Gente, deixa eu falar um ponto aqui rapidinho, vou fazer um parênteses aqui nessa live. Eu vou fazer um parênteses para vocês aqui. E eu vou explicar algo para vocês aqui muito importante que talvez vocês nunca ouviram. Anote aí. Talvez vocês nunca ouviram isso aqui, que eu vou falar aqui agora. Tá? Então anote, vou fazer uma pausa e depois a gente vai voltar pro ensino que eu estava falando aqui sobre o dom de línguas, tá? Mas vamos lá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que existe uma profecia dizendo o local, aquele que ocupou o lugar dos 12, e essa vaga ficou vazia, isso está escrito. Ocupe o lugar. Tinha alguém que teria que ocupar esse lugar dos 12. Jesus escolheu 12 apóstolos. Profeta, mas a Bíblia não diz lá em Lucas capítulo 10 que Jesus enviou 70 discípulos? Sim. Tome cuidado para você não misturar apóstolo com evangelista, com pastor, com profeta, com mestre. Tá? Toma cuidado com isso. Apóstolo é uma coisa, evangelista é outra coisa, profeta é outra coisa, outro chamado, pastor, mestre, diácono, presbítero, bispo. Nós temos várias, digamos que chamadas dentro da palavra de Deus para cada um atuar naquilo que Deus chamou para cada um atuar. Então nós temos várias chamadas na Bíblia. Então, embora Jesus tenha enviado 70 discípulos, não significa que eram 70 apóstolos. Tudo bem? A Bíblia chama os 12 de apóstolos e outros 11 descritos na Bíblia, 23 mais apóstolos, né? 23 ao todo aí mais ou menos, 23 para mais apóstolos na Bíblia. Você vai ver que Jesus, nessa condição, ele citava 12 apóstolos com ele, tá? Andando com ele tinha 12. Os 12. Você vai sempre perceber os 12, os 12, os 12. Tudo bem, queridos? Então vamos seguir aqui. Quando nós falamos de discípulo, de apostolado, você vai perceber que você não pode misturar apóstolo com evangelista, apóstolo com pastor, não mistura isso. Tá? Você vai ver que um pastor, ele pode pregar, mas não necessariamente ele ensina com sabedoria. Porque ele não tem uma graça, esse não é o feeling dele. Esse não é a capacitação que Deus deu para ele de ensino. Embora ele possa ensinar na igreja, não significa que ele vai ser o melhor professor. Por quê? Essa não é a chamada dele. Ele é chamado para cuidar, para amar, para pastorear. Tá? Por isso que nós temos o mestre. Por exemplo, você não pode cobrar do seu pastor para falar como eu falo de maneira espiritual. Ah, mas eu aprendi um monte de coisa com o profeta Lucas na internet que você não ensina. Você não pode cobrar isso dele. Por quê? Porque ele é pastor. A função dele é cuidar. Não necessariamente ele vai crescer de nível espiritual com Deus de maneira profunda. Eu não estou falando de relacionamento, tá? Todo mundo tem que ter relacionamento com Deus. Todo mundo tem que ter relacionamento com Deus. Eu não estou falando de relacionamento. Eu estou falando de competência espiritual. Cada um no seu quadrado. O profeta fala daquilo que é espiritual. Ele descortina, eu vou usar essa palavra, ele descortina o mundo espiritual para as pessoas entenderem como que funciona o mundo do espírito. Mas cada um trabalha no seu ministério. Isso aqui também eu ensino para vocês dentro do treinamento de chamados. Eu denominei chamados. Não é só os 5 ministérios, tá? Nós temos muitos chamados na Bíblia e muitos dons na Bíblia. Tá bom? Tem pessoas que têm 20 anos de ministério e não sabem qual que é o chamado dela. Tem pessoas que têm 20 anos de ministério e não sabem qual que é a atuação dela, não sabem qual que é o talento dela, não sabem qual que é os dons dela. Ela não sabe porque ela não foi ensinada. Tá entendendo por que precisa ter também profetas na igreja? Tem que ter, querido. A Bíblia diz que sem profetas o povo se corrompe. Só que hoje é muito mal visto profetas hoje na igreja. Por quê? Porque o pastor acredita que o profeta fica profetizando. Ele nem sabe o que é profecia. Ele acha que o profeta fica trazendo revelaçãozinha barata. O profeta, querido, fala do que é espiritual. O profeta é uma boca de Deus na terra. Ele fala aquilo que está no coração de Deus. Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus santos os profetas. Ele não revela os segredos a qualquer um. É a profetas. E se não tem profetas na igreja, a igreja se corrompe. Depois eu ensino isso para vocês, mais para frente nos treinamentos de chamados, tudo bem? Senão a gente vai dar muita curva aqui, eu não quero ensinar outros pontos com vocês, senão a gente vai acabar dando muita volta, tá? Mas preste atenção aqui, eu vou responder a pergunta do irmão. E Judas? Existia uma profecia, deixa eu ler aqui para vocês. Quem quiser abrir aí comigo, abra comigo aí rapidinho. Atos capítulo 1, rapidinho. Atos capítulo 1. Vamos lá. Olha lá.
Maravilha. Atos capítulo 1, versículo 16. Anote aí comigo. Atos capítulo 1, versículo 16. Anote aí, você que está aprendendo aqui comigo, anote aí. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca do profeta Davi, né? Davi também era um profeta, tá, gente? Para vocês não sabem disso. Pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério, ou seja, ele provou do ministério. Ele teve parte no ministério. Judas também expulsou demônio, curou enfermo, só que ele permitiu que o diabo cegasse o coração dele. Judas também trabalhou na obra. Judas também fez muita coisa, muito milagre, tá? Só que ele permitiu que o diabo enchesse o coração dele e ele acabou traindo Jesus por meio de uma influência maligna. Vocês estão percebendo aí quando eu falo para vocês sobre influência maligna? O que levou Judas a trair foi o demônios. Aí tem um monte de gente que chega aqui pra minha live de vez em quando, né? E fala assim, eu não gosto da live do profeta porque ele fala muito do diabo, fala muito do mundo espiritual. Querido, você quer que eu fale do quê? Você quer que eu fique contando a historinha da carochinha aqui? Eu tenho que falar o que atua nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O mundo jaz o maligno. E é isso que o diabo faz. Ele cega vocês para vocês pensarem que tudo é carnal, tudo é físico, tudo é biológico. Aí vocês acreditam nesse monte de ladainha que vocês aprendem na internet e a tua vida tá lotada de demônio prendendo a tua vida, atormentando a tua vida e você não sabe. Porque você acha que tudo é biológico, você acha que tudo é físico. Toma cuidado, querido. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Se você não aprender a ser espiritual, infelizmente você vai ser carnal. E carnal você vai ser escravo do diabo. Tá dando para entender isso aqui? Anote uma coisa que eu vou te ensinar aí, como profeta do Senhor. Anote aí. Tudo começa no espiritual. O que você vive hoje é o que está acontecendo na tua vida espiritual. Você é o que você é no mundo espiritual. Quem você é, os teus pensamentos, a tua vida, o que você vive, tudo é o que você manifesta no mundo espiritual. Anote essa informação porque é importante. O mundo físico, na verdade, é a onda, o choque do que aconteceu no mundo do espírito. Aprenda isso. Começa no mundo do espírito. Não nasceu primeiro o mundo físico. Nasceu primeiro o mundo espiritual. Deus criou primeiro o mundo espiritual. Anjos. Criou a morada. Criou os céus. Depois foi criado a terra. O que influencia o mundo espiritual, na verdade, já nasceu no mundo espiritual e está influenciando o mundo físico e você não está percebendo. Você não percebe, porque você é carnal. Você é carnalzão. E quando alguém fala sobre o mundo espiritual, você fala, isso aí é ladainha. É ladainha? A tua vida está lotada de demônios, você nem sabe. Quando você passar dessa vida para lá, quando você morrer e for se encontrar direto com Deus, que você vai ter ali que prestar conta diante de Deus, você vai ver quantas vezes você foi negligente, Deus falou com você e você não quis ouvir. Amém, queridos? Vamos lá. Eu vou voltar aqui e vou responder duas perguntas aqui do irmão. Vou responder a primeira pergunta, depois vou responder a pergunta da Kátia Francilza, né, Lima. A pergunta dela é: Judas foi predestinado a trair? Em caso positivo, como fica a salvação dele? Vamos lá. Eu vou responder a pergunta sua aí, tá, Kátia? É uma pergunta muito tranquila. Preste bem atenção aqui. Eu vou responder a primeira e vou responder a sua. Olha só isso daqui. Era necessário que alguém ocupasse o lugar de Judas. Tá escrito. Só que a Bíblia não está dizendo que era necessário ocupar o lugar de Judas, mas sim o traidor. Primeira informação aí para responder a segunda pergunta. A Bíblia não cita o nome Judas. A Bíblia não cita o nome dele. Tá? A Bíblia fala que haveria um traidor. Na presciência de Deus, ele saberia que ia ter um traidor. Preste bem atenção aqui. Que foi guia dos nossos e teve parte desse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade. Aí Pedro começa a contar toda a história, né? Pedro começa a contar que ele, né, se enforcou, tal, caiu, as tripas dele caíram ali, né, e o local ficou chamado Aceldama, que significa campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Ou seja, a profecia estava na Bíblia. A profecia estava feita. E Pedro aqui começa a falar que tinha que alguém ocupar o lugar. Só um detalhe, querido, que eu quero dizer aqui para vocês, muito importante agora. Preste bem atenção. Muito importante. Você não vai ver, embora Pedro estivesse correto, que alguém teria que ocupar o lugar de Judas. Preste bem atenção. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso aqui. Embora Judas
traiu Jesus e existia uma profecia que alguém iria trair. Só que essa pessoa que iria ocupar o lugar, você não vai ver Pedro, você não vai ver nesse texto o Espírito Santo mandando Pedro fazer isso. Você não vai ver nesse texto o Espírito Santo falando assim, ó, tire sorte e faça isso. Você não vai ver isso no texto. Se você quiser, a gente pode ler junto. Ó, vamos ler aqui, versículo 21. Olha lá. Portanto, é necessário que dos homens... Aí ele coloca o pré-requisito, né? Quem que deveria ocupar o lugar de Judas? Aquele que tivesse andado com Jesus, tivesse ouvido as palavras de Jesus e tal. Pedro começa a colocar um monte de pré-requisito que não está escrito. Não está escrito. Olha lá. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Ou seja, ele colocou pré-requisito. Tinha que ter sido batizado por João Batista lá, junto com o batismo nas águas, para arrependimento. Olha lá. E visto Jesus também subindo às alturas. Um destes, olha lá, torne testemunha conosco da ressurreição. Novamente, nenhum momento aqui você vai ver o Espírito Santo aqui movendo Pedro a fazer isso. Diferentemente do que você vai ver mais pra frente. Vamos lá ver. Versículo 23. Então puseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Ó, apostolado. Preste atenção. No qual Judas se desviou, indo para o próprio lugar. Versículo 26. Olha o que eles fizeram. Olha o que esses homens fizeram. Depois fizeram um sorteio. Talvez você nunca se atentou a isso na Bíblia, né? Fizeram um sorteio. Se isso aqui fosse do Espírito Santo, por que o Espírito Santo não mostrou quem deveria ocupar o espaço? Por que tirar sortes? Eu já vou falar o que eu acredito nesse texto, tá? Olha lá. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias. E foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Basicamente, eles pegaram, tiraram sortes. Vamos tirar um Jockey Pô aqui. Quem ganhar vai ocupar o apostolado. Você não vai ver o Espírito Santo movendo ninguém aqui. Profeta, mas a Bíblia diz que eles oraram. Não significa que Deus respondeu. Profeta, tudo bem, eu entendi. Você está tentando nos levar numa linha de pensamento que Pedro, preste atenção, que Pedro fez isso da carne. Sim, é isso que eu estou falando. Por que eu estou falando isso para vocês? Preste bem atenção, eu vou fundamentar. Vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Gálatas, eu vou ler 2 versículos para vocês, tá? Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Anote aí. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por meio do Pai, Deus nosso Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo não foi chamado e não foi sorteado. Quem chamou Paulo foi o próprio Jesus. Profeta, calma aí. Eu quero ler mais um versículo. Eu sei que esse tema é polêmico. Eu sei disso. Eu sei que vocês estão aí com a cabeça pegando fogo, né? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. O que eu creio? Novamente, você me conhece, sabe que eu leio a Bíblia de capa a capa, conheço a Bíblia de capa a capa. A gente pode falar de qualquer tema da Bíblia aqui que eu conheço e domino sobre isso. O que eu vejo na Bíblia é que Pedro fez isso na carne. Pedro não fez isso. Lembra que Pedro ele era impulsivo? Eu já falei isso para vocês. Até aqui, Pedro não tinha ainda sido batizado com o Espírito Santo. Ou seja, Pedro tirou sorte para escolher Matias. Não existe um relato de Matias na Bíblia, a não ser esse. Não sabemos o que Matias fez ou o que ele deixou de fazer. Todos os outros nós temos. Mas nós não temos nenhum relato de Matias fazendo algo. Agora me pergunta aqui, o que eu penso sobre isso? Fala aqui comigo. Por quê? Pergunte aqui pra mim, por quê? Escreve aí. Escreve aqui assim, ó. Por quê? Eu acho que eu vou deixar essa resposta aqui pra gente falar na live da manhã às 9 horas. O que vocês acham?
Eu acho que eu vou deixar para a live de amanhã, às 9 da manhã. E a gente fala essa resposta aqui com vocês. Eu acho que eu vou fazer isso. O que vocês acham? Aí o povo fica bravo, né? Vamos lá, tô brincando, gente. Presta atenção. Presta atenção. Por que eu acredito que Pedro fez isso na carne? Porque essa vaga era para ser de Paulo. Essa vaga era para ser do apóstolo Paulo. Pedro se antecipa tirando sortes e colocando Matias. Só que não era para ser Matias. Quando você lê a Bíblia, você vai ver Paulo sendo chamado pelo próprio Jesus como apóstolo. Então, na minha humilde opinião e teologia, novamente, eu não estou falando do que eu acho ou do que eu penso, eu estou lendo a Bíblia com vocês. Eu estou mostrando na Bíblia. Essa vaga era para ser do apóstolo Paulo. Senão a Bíblia tinha deixado registrado. E o Espírito Santo escolheu Matias. Mas eles tiraram sortes. Você nunca vai ver Jesus tirando sorte para escolher apóstolo. Amém? Era para ser o apóstolo Paulo. Por que é importante essa informação? A gente aprende muitas coisas aqui. O homem sem a direção do Espírito Santo faz besteira. Dependemos do Espírito Santo para tudo. Dependemos de Deus para tudo. Precisamos do auxílio e da dependência do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, capítulo 14. Capítulo 8, versículo 14. A Bíblia diz assim, ó: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando você vê, olha só como para você ver como que essa linha de pensamento é poderosa. Olha isso aqui. Quando você vê Atos capítulo 2, aonde eu estava lendo com vocês aqui, quando você vê Atos capítulo 2, olha a diferença no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo já começou a falar por meio de Pedro. Olha lá. Pedro disse: arrependam-se e vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para arrependimento de pecado. Atos capítulo 2, versículo 38. Você vai ver já o apóstolo Pedro sendo direcionado pelo Espírito Santo depois da descida do Espírito Santo. Mas a escolha de Matias foi antes da descida do Espírito Santo. Eu sei que esse tema aqui é um pouco teológico. Eu sei que tem muita gente que está aqui talvez boiando nessa aula. Mas é importante que você vá entendendo esses pontos, querido. Por quê? Porque nós precisamos depender do Espírito Santo para tudo. Não existe relato de Matias fazendo nada. Matias só foi escolhido. Não tem nenhum relato de Matias na Bíblia. Nada. Não tem nada. O que eu entendo olhando para a palavra de Deus? O que a Bíblia me aponta? O que a Bíblia me mostra? É para ser o apóstolo Paulo. Amém? Pedro ainda tinha resquícios da sua impulsividade. Lembra, cortando a orelha do soldado Malco? Pedro era muito impulsivo. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi batizado, aí era outro Pedro. Aí era outra pessoa. Você vai ver Pedro, na primeira pregação dele, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele ganha 3.000 almas para o Senhor Jesus. Está escrito. Só você ler Atos capítulo 2 em diante. Tudo bem? Pedro sem o Espírito Santo, tira sorte. Pedro com o Espírito Santo, depois do batismo com o Espírito Santo, começa a manifestar a unção, o poder do Espírito Santo. E pasmem, para quem não sabe disso, o apóstolo Paulo corrigiu Pedro pela hipocrisia dele. Para quem não sabe dessa informação. Quem não sabe do texto, basicamente, Pedro, ele sentava para comer com os gentios. Quando ele via que os judeus chegavam, ele saía da mesa dos gentios. Ou seja, ele estava agindo de duas caras. Paulo chega e fala para ele: você não pode fazer isso. O apóstolo Paulo corrigiu o apóstolo Pedro para você ter noção do nível de autoridade que o apóstolo Paulo tinha em Deus, porque ele foi chamado pelo próprio Jesus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Jorge Santos disse assim: palavra para todo pastor e líder e atentarem, não é porque alguém saiu que precisa colocar outro na vaga. Tudo deve ser feito pela direção de Deus do Espírito Santo. Tudo bem, Jorge, na nossa vida comunitária da igreja, concordo, mas aqui não. Aqui tinha uma profecia. Fique deserta a tua morada, até que alguém, que não haja ninguém que ocupe. Tinha que ter alguém que ocupasse o lugar, tá bom? Era uma profecia escrita, tá? Isso saiu da boca do próprio Davi. Só que o que eu estou abordando aqui é que teria que ser uma pessoa, mas infelizmente
tiraram sortes para escolher um homem que, na minha humilde opinião, não era para fazer aquilo naquele momento. Era para esperar até a chamada de Paulo. Tanto que você vai ver mais para frente o próprio Jesus chamando Paulo. Paulo estava indo ali, né, perseguir os cristãos, e aí Deus tem aquela chamada com Paulo, tá bom? Mas, queridos, o tema da live hoje... Meu Deus, já é 8 horas, é isso mesmo, gente? Senhor da glória. Gente, é sério, cara. Isso não é normal, não. Aqui, o horário das lives, ela voa, cara. Ou eu falo demais, ou é o horário que passa muito rápido, ou é um ensino que está sendo maravilhoso, né? O ensino está sendo bacana para vocês. Passa muito rápido. Meu Deus. Vamos lá então, gente. Só tirando uma dúvida de vocês aqui. Ficou claro isso aqui? Tá claro isso aqui? Ficou claro para vocês isso daqui? Escreve aqui para mim se você está entendendo. Maravilha. Vamos seguir agora aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, isso aqui é importante. A nossa irmã aqui perguntou assim: profeta, Judas foi predestinado para ir para o inferno? Judas foi predestinado para a traição? Não. Existia a profecia e ela iria se cumprir. Preste bem atenção, gente. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que é o seguinte: não é porque Deus profetizou que ele decretou. Deus pode profetizar algo por meio da sua presciência. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para vocês. Eu posso... vamos supor que eu sou Deus aqui. Um exemplo, tá? Um exemplo. Eu tenho esse fone de ouvido aqui. Eu sei que daqui 10 minutos esse fone de ouvido vai cair no chão. Eu sei disso, porque eu sou Deus. Eu percebi que ele vai ficar na beirinha da mesa e ele vai cair. Com base nisso, eu escrevo uma profecia. Esse fone, ele vai cair às 8 horas da noite. Da seguinte maneira, ele vai quebrar o alto-falante. Eu posso profetizar algo que eu já sei que vai acontecer, porque ele é Deus. O que muita gente confunde é que Deus, quando profetiza, ele decreta. Nem tudo que Deus profetiza é um decreto, mas sim algo que ele já sabe que vai acontecer ao longo da história. Isso nós chamamos dentro da teologia de presciência. Tudo bem até aqui? Tudo bem aqui, queridos? Tá claro isso aqui? Vocês estão conseguindo entender? Eu sei que isso aqui buga um pouquinho a nossa mente. Eu sei que isso aqui dá um revestrez na nossa cabeça. Eu sei disso. Falar sobre isso tem que ter domínio, tem que saber ensinar. Por isso que eu estou dando exemplo simples para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, o que aconteceu aqui, minha irmã, é exatamente esse exemplo. O Senhor sabia que iria ter um traidor. Simplesmente ele colocou a profecia e descreveu o fato que iria acontecer. Não quem iria acontecer isso daqui. Por quê? Anote aí. Porque se nós falarmos que Deus decretou que Judas traísse Jesus, Deus é o maior autor do mal. Jesus disse que era melhor que nem tivesse nascido. Qual o sentido de um Deus que fez com que Judas viesse à Terra, porque todas as pessoas que estão aqui na Terra é escolha de Deus, amém? Amém? Como que um Deus que trouxe Judas à Terra agora diz: era melhor que ele nem tivesse nascido? É um Deus esquizofrênico? É um Deus com problema mental? É claro que não, gente. A resposta está mais clara do que parece. Deus soube, ao longo da história, ele com a presciência sabe do futuro e profetiza aquilo que irá acontecer. É simples isso. O entendimento é muito tranquilo de ter. O problema é que as pessoas complicam muito sobre isso, né? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Respondendo à pergunta da irmã, não. Deus não decretou que seria Judas. Até porque esse mesmo espírito que estava ali circulando Judas também estava circulando Pedro. A Bíblia diz que o próprio Pedro queria impedir Jesus de ser crucificado. Ele queria impedir Jesus de ser crucificado. E Jesus apontou o dedo para ele e disse assim, né, na interpretação do texto: para trás de mim, Satanás. Jesus sabia que existia um espírito imundo atormentando Pedro para que ele não concluísse a sua missão de morrer na cruz do Calvário. E é por isso que nós sabemos que esses espíritos de traição já estavam no meio dos discípulos, só que não pegou em nenhum dos outros. O único que deu ouvido foi Judas.
Ficou claro aqui? Deu para entender o ensino? Todos foram tentados, só que Judas abriu a porta. Tá claro? Deu para entender? Então não é porque Deus profetiza que ele decreta. Isso acontece algumas coisas? Claro que sim. A terra será julgada? Irá ser derramado a ira de Deus? Com certeza. Isso é uma profecia que vai se cumprir? Com certeza. É uma profecia de decreto? Com certeza. Só que nem toda profecia é de decreto. E simplesmente trazendo à tona aquilo que ele já tinha visto ao longo do desenrolar da história. Amém? Glória a Deus. Tá claro até aqui? Maravilha, queridos. Então minha irmã, que está aqui agora, que ouviu aqui a resposta, né? Tá claro aqui para você, minha irmã? Não. Deus não decreta pessoas para o inferno e Deus não decreta pessoas para o céu. As pessoas decidem acompanhar Satanás e vão para o inferno. E as pessoas decidem acompanhar a Deus e vão para o céu. É assim que funciona. Nós temos algo que nós chamamos de livre-arbítrio. A Bíblia não chama de livre-arbítrio, mas nós percebemos ao longo da Bíblia que nós temos um poder que Deus nos deu de escolha, de decisão, de tomar decisões. Decisões pautadas no que eu acredito. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Bênção demais? Vamos lá, deixa eu dar uma outra resposta aqui para vocês, porque isso aqui vai chegar para vocês um dia. A Bíblia diz, lá em Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó. Vocês vão ver isso daí. Em algum momento que vocês estudarem sobre a Bíblia, vocês vão chegar nesse texto, tá? Esse texto, muitos calvinistas amam usar esse texto para falar que Deus endureceu o coração, ele endurece quem ele quer, amolece quem ele quer. Gente, toma cuidado com o que vocês vão falar aí, tá? Toma cuidado. Preste atenção. A Bíblia relata, tá relatado. Você pode ler tudo que eu tô falando aqui para vocês. Pode ler. Preste bem atenção. Está escrito que Moisés falou com o faraó 3 vezes pedindo autorização antes de Deus tocar para endurecer o coração. Olha o pulo do gato aí. Deus não chega endurecendo o coração de Faraó. Ele envia Moisés para fazer 3 pedidos. Ele faz 3 pedidos. Deus, olhando que aquele coração não iria se dobrar ao pedido do próprio Deus pela boca de Moisés e de Arão, então Deus ele faz o quê? Endurece. Porque ele sabe que ele não vai se dobrar, então ele endurece mais para que o nome dele seja mais glorificado, para que ele mostre as glórias dele, para que ele mostre o poder dele, para que ele mostre os sinais e os prodígios na terra, por meio das pragas no Egito. Ou seja, Deus pega um fato que não iria ter correção e usa para a sua glória. Amém? Tá claro isso aqui para vocês? Deus não toca no livre-arbítrio. Ele só fortaleceu o que aquela pessoa já tinha tomado de decisão. Tudo bem? Tá dando para entender isso aqui? Tá claro isso aqui para vocês? Deus não toca no livre-arbítrio de ninguém, queridos. O livre-arbítrio, todos nós temos acesso e temos o direito. O que Deus faz em alguns momentos é simplesmente reforçar no teu coração o que você quer. Romanos capítulo 1. O que a Bíblia diz? Deus os entregou, olha o que a Bíblia diz, aos seus desejos reprováveis. A Bíblia está falando em Romanos capítulo 1 sobre lesbianismo e homossexualismo. Práticas homossexuais e práticas lésbicas. Deus está entregando essas pessoas nas suas próprias práticas. E ouso em falar, intensificando os desejos um pelos outros. É isso que Deus faz. Deus não toca no livre-arbítrio de ninguém. O que Deus faz é intensificar o que já está dentro do coração. Tudo bem? Profeta, mas isso é errado? Ué, o dinheiro não faz isso com você? Se você é uma pessoa ruim, uma pessoa mesquinha, quando você ganha dinheiro, isso muda, na verdade, não muda o teu coração. Só intensifica o que está aí dentro. Sim ou não? O próprio filósofo dizia, se não me falha a memória, é Sócrates, Platão ou Aristóteles, não lembro agora qual deles, é um deles. Quer conhecer um homem? Dê-lhe poder. Quer conhecer uma mulher e um homem de verdade, o caráter? Dê-lhe poder. É só dar poder que você vai ver quem que é.
Ou seja, se o poder mostra e intensifica no coração do homem aquilo que ele já tem, por que Deus não pode fazer a mesma coisa? Tá dando para entender? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Eu falei para vocês, venha com o teu caderno e com a tua caneta. Eu tô sempre repetindo isso para vocês. Vocês deveriam estar aqui, ó. Isso aqui é uma sala de aula, tá? Isso aqui é uma sala de aula. Embora eu não esteja com a lousa aqui, a gente tem uma lousa aqui. Isso aqui é uma sala de aula. Eu estou te ensinando aqui. Amém? Isso aqui vai destravar tua vida com Deus. Cada ensino que eu estou trazendo aqui para vocês, isso aqui vai destravar a vida de vocês. Não somente a vida espiritual e conexão com Deus, mas também tirando dúvidas que o diabo traria na cabeça de vocês no futuro. Amém? Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Glória a Deus? Então, vamos seguir para o conteúdo. Gente, já que a gente já investiu um tempo nessa live, vocês querem tirar mais dúvidas aqui comigo? Eu vou ficar mais 20 minutos aqui com vocês, tá bom? Respondendo algumas perguntas. E a gente continua o ensino amanhã, infelizmente o tempo voou, né? Falar sobre esses temas é muito complexo e a gente tem que falar com clareza, senão acaba complicando a mente das pessoas. A gente tem que falar com clareza, por isso que eu tento falar aqui da maneira mais pacífica, mais tranquila para vocês entenderem sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. Francis perguntou assim, e se Judas tivesse arrependido de todo o coração, Deus tinha perdoado? Sim, com certeza. Só que o texto na Bíblia não deixa claro se aquilo ali foi arrependimento ou se aquilo ali foi remorso. Porque tem gente que também toma decisões drásticas pelo remorso. Só que remorso não é arrependimento. Remorso é um sentimento negativo que você sente por um tempo e depois ele passa. O arrependimento há uma transformação de vida. Ou seja, o arrependimento transforma. O remorso é temporário. Então a gente não pode saber se ele se arrependeu ou se ele não se arrependeu. Ou se aquilo ali era um remorso, um sentimento ruim que ele teve naquela loucura que ele viu que ele matou o Filho de Deus, né? Não que ele matou, né? Ele entregou o Filho de Deus, mas ele acabou se suicidando ali, tirando sua vida. O que mostra mais uma influência maligna na vida dele, porque em suma, você aprendeu aqui comigo no início da live, que ninguém tira a sua vida de uma noite por dia. Ninguém faz isso. Tá? Existe uma influência maligna. O simples fato de Judas ter se enforcado, o simples fato de Judas ter feito isso daí, mostra para nós que Judas já tinha ainda uma influência maligna sobre a vida dele. Tá bom? Francis disse, perdeu a salvação ali então. A gente não pode afirmar isso. O que a Bíblia não afirma, a gente não afirma. Tudo bem? Tem pessoas que, se enforcando nos últimos segundos de vida, ela coloca a mão aqui ainda, pede perdão para o Senhor de coração, de arrependimento. E ela pode ser salva. Tá bom? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. É importante isso aqui que vocês aprendam, tá? Eu quero ensinar isso aqui para vocês. Anote aí, você que está aprendendo aqui. Muitas pessoas falam assim, né? Uma pessoa tirou a vida, ela vai para o inferno. Certo? Uma pessoa tirou a vida, se eu perguntar para todo mundo aqui, possivelmente quase 100% das respostas aqui vai ser, não, sim, uma pessoa que tira a vida, ela vai para o inferno. Eu creio que cada um de vocês responderia a mesma coisa. Eu vou responder para você, não. Não é isso que a Bíblia ensina. Novamente, vocês aprenderam isso errado a vida inteira. A vida inteira. Uma pessoa que tira a sua própria vida, ela está cometendo um ato ilícito, um pecado. Não matarás. Quando a Bíblia fala assim, ó, não matarás, não é só matar o próximo, mas é matar também a si mesmo. Você não pode tirar a sua própria vida. Isso é um pecado. Deixa eu concluir. Preste atenção. Quando uma pessoa tira a própria vida, eu não posso bater o martelo, primeiro que esse tema de salvação pertence a Deus. Tá? Primeiro que esse tema de salvação pertence a Deus. Nós não podemos sentenciar ou bater o martelo. Esse foi para o inferno e esse foi para o céu. Porque quem vai dizer isso, quem vai ditar isso é Deus. É Deus que pensa sobre isso, mas eu posso te dar uma clareza sobre isso. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, 20, você vai ver ali o final do julgamento. As pessoas não serão julgadas por um ato apenas. Elas serão julgadas por todas as obras dela. É aqui que muito pastor erra. Ah, se você tirar a tua vida, tu vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você será julgado por todas as tuas obras, inclusive o suicídio. Então, uma pessoa que tira a sua própria vida, ela pode ter salvação? Pode. Porque vai ser pesado numa balança todas as suas obras. Tudo que ela fez. Deixa eu te dar um exemplo aqui, só para você entender. Anote aí.
Anote isso aí. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Anote o que eu estou falando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Anote aí. Vamos criar um cenário aqui para vocês entenderem. Eu vou criar um cenário para vocês entenderem, tá? Eu vou criar um cenário para vocês entenderem. Imagine que uma filha, anote aí, uma filha perdeu sua mãe. Escute, uma filha perdeu sua mãe morreu eu vou colocar uma doença aqui, tá? Muito grave, leucemia. A mãe morreu de leucemia. A filha não tem ninguém na terra. Não tem pai, não tem irmão, é sozinha. Quando ela volta para casa depois de enterrar a mãe, ela entra num estado tão profundo de depressão que Satanás trouxe sobre a mente dela, que ela não consegue viver sozinha mais. E o que ela faz? Ela toma uma cartela de remédio, sem ter tanto conhecimento da palavra. Ela toma uma cartela de remédio e ela tira a sua própria vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus vai julgar o ato dela se matar ou a condição dela se matar? Escreve aqui para mim. A condição. A condição. Por que ela fez aquilo? Qual era o cenário dela ter feito aquilo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se uma pessoa com síndrome de Down tira a sua vida porque não tem noção de nada, ele pula de um prédio, ele vai para o inferno, é isso que você está falando? É isso que é ensinado lá fora nas igrejas, não é? Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus ele vai julgar todos os atos daquela pessoa. Deus irá julgar todas as nossas obras e não uma obra exclusiva. O ato de se matar é pecado? Com certeza é pecado. É pecado. Não pode tirar a própria vida. Você não pode tirar a sua vida. Isso é pecado. O diabo sabe disso, é por isso que ele vai fazer você tirar a sua vida. Vai julgar para você tirar a sua vida. Preste bem atenção. Porém, Deus irá julgar as nossas obras como um todo. Ele vai analisar todas as obras. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Vamos lá. A Érica fez um comentário aqui, até importante. Ela fez o seguinte comentário, preste bem atenção. Homicidas não herdarão o reino dos céus. Se a pessoa se mata, ela está cometendo 2 pecados graves. Concordo. Só que, novamente, não é isso que a Bíblia diz. Uma pessoa que tira a própria vida é analisado todo um contexto. Ninguém, querido, em sã consciência tira a sua própria vida. Você acha que Deus vai chegar no céu e vai fazer assim, ó? Tirou a vida? Inferno. Tirou a vida? Inferno. Não é assim que funciona. Irá ter um julgamento. Amém? A Bíblia diz que irá ter um julgamento. Nós estaremos diante do trono de Deus. E nós iremos estar diante do trono. Satanás como um advogado de acusação. E Jesus como nosso advogado de defesa. E nós iremos ter que prestar conta diante de Deus de todas as nossas obras. Todos os nossos atos. E a condição que alguém tirou sua vida. O problema é que você tem que na sua cabeça que alguém que tira a vida vai para o inferno. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que é pecado. Mas quantos pecados você não comete ao longo da tua vida? Toma cuidado com isso, amados. A gente nunca pode bater o martelo aquilo que a Bíblia não bate o martelo. Salvação é um setor que só diz respeito a Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, queridos? Tá dando para entender isso aqui? Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. Vamos lá. A minha irmã Gisélia Oliveira falou assim: a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus, como os afeminados, como todos os outros. O que eu quero que você entenda, minha amada irmã, preste bem atenção. A Bíblia está dizendo sim que os homicidas não vão entrar no reino dos céus. Isso é claro. Eu não estou falando que isso não vai acontecer. Isso é claro. Assim como o adúltero, assim como o pecador, assim como o promíscuo, assim como o ladrão, ninguém vai entrar no reino dos céus com esse tipo de pecado. Só que, vou te dar um exemplo. Alguém que rouba,
Alguém que rouba... Vamos fazer uma diferenciação aqui para você entender onde eu quero chegar, senão vocês vão entender. Alguém que rouba é uma pessoa que ela faz aquilo voluntariamente. Alguém tem prazer em tirar sua própria vida? Me escreve aqui alguém que tira a vida rindo, dando risada. Existe uma condição para esse pecado. Existe uma condição psicológica para essa pessoa tirar a própria vida. E Deus irá julgar como um Deus justo a condição, e não somente a atitude como isolada. É isso que eu quero que vocês entendam. O juízo irá ser em cima de todas as nossas obras, e não em cima de uma obra apenas. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Eu dei 2 cenários para vocês aqui, gente. Deixa eu fazer um outro cenário aqui para você, então. Quer dizer que uma pessoa que tem alguma deficiência mental, ela pula de cima de um prédio e morre, ela vai direto para o inferno? É isso que você está falando? Não é assim que funciona. Deus irá julgar, querido, a situação. Deus irá julgar todo o cenário. Amém? Seja uma pessoa que perdeu um parente por falta de domínio da cabeça. Tem gente que não tem domínio mental. Tem gente que não tem controle mental. São pessoas que são mentalmente fracas. São pessoas que têm muita mente fraca. A pessoa vai lá, tira a própria vida num estado mental que ela não sabe lidar com aquilo, tira a própria vida, toma um monte de remédio e morre. Inferno. É assim que funciona? Esse não é o Deus que eu acredito da Bíblia. O Deus que eu creio da Bíblia é um Deus de amor, um Deus que dá oportunidade e um Deus que vai julgar com justiça. Justiça. Deus irá pesar o estado emocional, Deus irá pesar aquela pessoa se ela conhece a palavra ou não. Deus vai estudar todo o contexto da vida daquela pessoa para tomar uma decisão se uma pessoa vai para o inferno ou não. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Tá dando para entender isso aqui? Bom, esse texto, esse tema, não é todo mundo que está pronto para aprender ou entender sobre isso. E tá tudo bem se você não concorda comigo, eu não tô aqui para você concordar comigo, eu tô aqui para você concordar com a Bíblia. Tá escrito, Apocalipse, vamos ler? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, preste bem atenção. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Obras. É um todo, é um arcabouço de obras. Não é uma obra apenas. Será julgado obras. Versículo, conforme está escrito no livro. Todas as nossas obras, não sei se vocês sabem disso, todas as nossas obras estão sendo anotadas. Tudo que você fala está sendo registrado. Tudo que você ensina está sendo registrado nos livros. Eu não sei se você sabe disso, tá? Cada pecado, cada coisa que você faz, tudo o que você faz está sendo registrado. A diferença é que tem livros de registro da tua história e tem livro da vida. O livro da vida é o livro que o teu nome está lá e no dia do juízo final, depois do julgamento, né? Durante o julgamento você vai ver no livro se o teu nome está lá. Se o teu nome estiver no livro da vida, preste bem atenção. Se o teu nome estiver no livro da vida, você terá salvação. Mas primeiro irá ser aberto os outros livros para ver as tuas obras. Olha lá, está escrito. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Posteriormente será aberto um livro da vida para ver se o teu nome está apto, está escrito no livro da vida para que você possa herdar o reino dos céus. Amém? Tudo bem? Toma cuidado com o que você faz, querido. O que você fala, as tuas ações nessa terra. Tudo o que você faz, preste bem atenção. Tudo o que você faz, anote isso daí, está sendo registrado nos livros do Senhor. Seja obras más, seja obras boas, não importa. Tudo está sendo registrado. E você será julgado por todo o arcabouço das tuas obras. Tudo. Amém? Versículo 13. O mar entregou os mortos que estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Plural de obras. Segundo as suas obras. Nós seremos julgados
pelas nossas obras, não por uma obra específica. Por toda a nossa vida. A nossa vida basicamente será pesada numa balança. A balança da justiça de Deus. Se a tua vida não alcançar a justiça de Deus e tiver arrependimento de pecado, vida de santidade, vida com Deus, não é só obras, querido, tá? Toma cuidado com isso. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou ensinando aqui. Eu estou dando um exemplo de uma obra que uma pessoa pode fazer que pode condená-la ao inferno ou trazer uma absolvição. Mas não é obras boas e obras más. Tá? Eu estou falando aqui de uma pessoa que crê em Jesus, que anda com Deus. Eu espero que você esteja entendendo, né? Porque se eu for explicar isso aqui, a gente vai ter que falar aqui, né, mais claro para vocês. Tudo bem? Uma pessoa que anda com Deus, que tem Jesus como Salvador, se batizou, tem uma vida de oração e tudo que a Bíblia coloca para você ter, tá? Beleza? Uma pessoa que vive a vida inteira longe de Jesus, mas tem obras boas, essa pessoa não tem salvação. Porque a salvação não vem por obras. Tudo bem? É pela fé em Jesus. Amém? Então, se eu creio em Jesus, ando em Jesus, vivo uma vida em retidão, justiça, me desviando do pecado, como diz lá em Tiago, servindo os órfãos, as viúvas, ajudando meu irmão, maravilha. Glória a Deus. Eu estou em santidade. Então eu tenho a capacidade de entrar no reino dos céus. Não é obras que levam alguém para o céu. Só para vocês não entenderem aqui, porque aqui nas minhas lives tem gente que tem muito conhecimento e tem gente que não tem conhecimento. Amém? Tem pessoas que são bebezinhas na fé, estão chegando agora, e tem gente que já tem aí um nível de teologia. Seja qual for das duas extremidades, eu tenho que ser claro para ambos os públicos. Amém, queridos? Ninguém terá salvação sem crer em Jesus, tá? Eu estou falando aqui um conjunto de obras de pessoas que estão alinhadas a Deus, andando com Deus, andando na verdade, andando na justiça, buscando a Deus, se desviando do pecado, fazendo bem. É isso que eu estou falando, tá? Sem Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no céu. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Nunca fez um mal a uma mosca. Vai pro inferno. Porque não é coisas boas que te levam pro céu. Tá? É a fé em Jesus. Tudo bem? O que eu estou falando aqui é dentro de um cenário de pessoas que andam com Deus e acabou por algum descuido, algum deslize, tirando a sua própria vida. Tá? Espero que vocês estejam entendendo aqui, gente. Por favor, não saia daqui falando algo que eu não falei. Tá? Não pega cortezinho meu aqui não, porque as minhas lives estão gravadas no YouTube. Então quem quiser usar de má fé vai ser envergonhado, porque as lives estão gravadas. Tá bom? A fé é o que nos dá a fé em Jesus. Em Jesus, ele é o caminho. A fé em Jesus nos dá a porta de entrada para a salvação. Tudo bem? E as minhas obras de justiça nessa terra me condicionam, junto com a fé, a entrar no reino dos céus. Não é obras e também não é só fé. É obras e fé alinhadas. A fé sem obras é morta e as obras também sem fé é morta. Então não adianta uma pessoa boa fazer tudo de bom, também não vai ter salvação. E uma pessoa que diz que só tem fé, também não vai ter salvação. Porque se a minha fé é verdadeira, as minhas obras vão vir como consequência do meu amor por Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Deixa eu ler um comentário aqui. Winner. Era isso que faltou. Se não teve vida com Deus e tirou a vida, não tem salvação. Aí, nesse caso, com certeza. Isso aí é uma certeza. Se uma pessoa não teve uma vida com Deus, não andou com Jesus e tirou a vida, meu irmão, aí não tem o que fazer, tá? Aí esquece. O nosso meio de salvação é Cristo. O nosso meio de salvação é Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Nós entramos por meio dele. Ele é a porta, tá? Ele é a nossa salvação. Ele veio para nos dar salvação e nos remir e nos libertar dos nossos pecados. Sem ele, não tem salvação. Não existe salvação sem Jesus, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo aqui. Parabéns pelo comentário, Winner, tá? Comentário muito, muito assertivo, tá? Queridos, eu acho que é isso. 8h20 já. Tem mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar aqui? Deixa eu ver aqui. Alguém mais tem alguma dúvida aqui, gente? Mais pertinente ao tema que nós estamos falando? Se não tiver, a gente pode responder outras perguntas também.
Vamos lá, Danilo. Profeta, eu tenho um chamado pastoral, mas eu sinto muita frieza e desânimo. Vamos lá. A frieza e o desânimo faz parte de uma caminhada nessa terra. Não tem para onde nós irmos. Vai ter dia que você vai estar mais frio, vai ter dia que você vai estar mais quente. Isso não tem, isso não pode ser um argumento para você não deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vocês acham que eu tô todo dia bem para vir aqui na live, gente? Sejam sinceros, eu sou uma pessoa muito verdadeira aqui. Eu não falo aqui baboseira para vocês ou fico inventando um monte de história. O que eu sou aqui, quem me conhece aqui, se tiver alguém aqui da live que me conhece no pessoal, eu sou a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu não posso ficar aqui usando máscara com vocês. A gente tem que ser verdadeiro. As pessoas precisam ouvir a verdade. Quando eu falo sobre frieza e desânimo, vai ter dias sim que você vai estar desanimado. O apóstolo Paulo ele diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos produzindo um peso de glória. Ou seja, o apóstolo Paulo também sentiu desânimo, Jesus também sentiu desânimo. Sentir desânimo e frieza faz parte, isso são estados emocionais. O problema é que vocês não podem se deixar levar a vida de vocês por conta de estados emocionais. Aí, meu irmão, é insensatez e tolice. Tá? Estado emocional, já diz logo, ó, é um estado. É passageiro. Tá? Tem dias que você está alegre, tem dias que você está chorando, tem dias que você... A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de matar, tempo de preservar, tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo para tudo. Por que não pode ter tempo de tristeza também? Jó falou sobre isso. Eu posso agradecer a Deus somente pelos dias bons e os dias maus. Eu vou dar glória a Deus também nos dias maus. Então, meu irmão, o que eu quero deixar para você aqui, Danilo, o conselho profético que eu posso dar para você aqui é: não se fixe em estados emocionais. Porque isso daí, anota isso, aqui eu ensino para vocês sobre família, no módulo de família eu ensino para vocês sobre isso. Não se vinculem a estados emocionais. Estados emocionais não são ferramentas para a solução de problemas. Estados emocionais não te levam a sucesso. Se você é guiado por emoções e sentimentos, você é um bebezinho. Porque quem é guiado por emoção é bebê. É criança. Se você não der uma coisa para ela, ela começa a chorar. Amém? Nós temos que ser maduros emocionalmente. Por isso que eu falo muito para vocês sobre gestão das emoções. Gente, eu vou trazer um curso aqui para vocês, um treinamento para vocês sobre gestão das emoções. Como o cristão precisa aprender sobre isso? Profeta, a Bíblia fala sobre gestão de emoções. Meu irmão, a Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Tudo que eu for falar para vocês aqui, a Bíblia tem amparo para isso. O que na verdade é uma gestão das emoções? Fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, bondade, mansidão. Eu aprendo a dominar as emoções por meio do Espírito Santo que governa a minha alma. Governa a minha alma. O que é fruto do Espírito? Basicamente, fruto do Espírito igual gestão das emoções. Você vai aprender a gerir suas emoções, sua personalidade, a fraqueza. Se você era uma pessoa, infelizmente, uma pessoa voltada para agressividade, é uma pessoa muito impulsiva, como nós falamos de Pedro, você vai ser uma pessoa agora mais pacífica, mais racional, vai ser mais branda, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais benigna, mais bondosa, mais paciente. Amém? Então, Danilo, não seja dominado pelas tuas emoções. O diabo usa as nossas emoções para nos afastar do propósito de Deus. Você sabia que o diabo pode mexer com as tuas emoções? Com teus estados emocionais? Ele pode colocar desânimo, ele pode colocar frieza, ele pode colocar fadiga, sono. Por que quando você começa a ler a Bíblia você começa a ter sono? Isso é um ataque espiritual na tua vida. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, não seja refém, escravo das tuas emoções. No dia mau, é na verdade o dia bom, porque é nesse dia que você cresce. Nós crescemos no momento da fraqueza. Para quem não sabe disso, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 12, depois eu pego para vocês o texto. Ou é 2 Coríntios, capítulo 12, ou é 1 Coríntios, capítulo 12. É na nossa fraqueza que o poder de Deus ele cresce em nós. O apóstolo Paulo disse sobre isso. É na nossa fraqueza que o poder aumenta. Porque é na fraqueza que Deus nos mostra quem nós podemos ser. É no dia da luta, é no dia do medo, é no dia da tristeza que eu venço isso, eu me torno uma pessoa mais forte, não sendo escrava das minhas emoções e dos meus sentimentos. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá claro isso para vocês?
Então, meu irmão, fica aqui a dica para você. O dia da tristeza veio, agradeça e levante a cabeça e avance. Não se apegue a estados emocionais, porque emoção vai te levar ao insucesso. Vou repetir. Estados emocionais vão levar vocês ao insucesso. Jesus, embora estivesse com medo da cruz, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele não ficou preso num estado emocional de medo. Ele venceu o medo dizendo: eu vou para frente, eu vou completar a minha missão. Eu vou morrer pela humanidade em obediência ao meu Pai. Embora eu não queira, embora eu esteja com medo, embora eu esteja com receio, embora eu não queira sentir dor. Mas eu não vou me apegar a estados emocionais. Amém, queridos? Para quem não sabe aqui, talvez essa é a primeira vez que eu vou falar isso para vocês. Para quem não sabe, querido, eu também treino pessoas no autodesenvolvimento, tá? Para quem não sabe disso, profeta, você é coaching? Não sou coaching. Não sou coaching. Eu ensino pessoas ao desenvolvimento com a Bíblia, com a palavra. Eu pego exemplo e princípios da palavra para desenvolver pessoas. Tudo bem? Glória a Deus. Eu também ajudo muito pessoas a alcançarem sucessos profissionais, financeiros. Eu também aconselho e dou mentoria sobre isso também. Tá bom? Para quem não sabe aqui, tá me conhecendo aqui agora, eu também ensino sobre isso, vocês vão aprender muito sobre isso mais pra frente. Por enquanto eu quero focar um pouco mais na palavra, formar uma equipe grande na internet de pessoas que estejam maduras na fé. Depois a gente pode avançar para temas mais periféricos, como desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento emocional, gestão das emoções, trabalhar com mindset, trabalhar com gestão da mentalidade. Depois a gente pode ensinar vocês um pouco mais sobre isso. Porque a base é a palavra. Amém? A base é a palavra. Se nós não temos a Bíblia como base, se nós não temos a palavra de Deus como base, todo o resto não tem sentido. Todo o resto não tem sentido. A Bíblia é o que nos desenvolve. A palavra de Deus, querido, é o que tem os segredos para nós nos desenvolvermos. Profeta, a Bíblia fala de financeiro, fala de vida financeira. Meu irmão, a Bíblia fala de vida financeira. Profeta, a Bíblia fala sobre família? Fala sobre família. A Bíblia fala sobre como ser uma pessoa melhor? Fala. A Bíblia fala de sabedoria? Fala. Amém? Se vocês lessem a Bíblia mais do que vocês pegam no celular, amado, anota o que eu estou falando para vocês. Vocês seriam pessoas tão inteligentes, tão sábias na palavra. Vocês iriam viver um outro nível de relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Não é só para nos guiar a um caminho com Deus, mas em todas as áreas. Financeiro, familiar, rol de amizades, não importa. A palavra de Deus nos dá princípios para ter valores em todas as áreas que permeiam a nossa vida. Amém? Então sim, eu desenvolvo pessoas, dou mentorias, porém com a palavra, com a Bíblia. Se você olha para mim hoje, querido, e fala para mim assim, você olha para mim e fala assim, profeta, se eu quiser ter conhecimento, eu quiser sabedoria, como você busca sabedoria? Querido, Bíblia, palavra. Eu leio outros livros? Claro que eu leio. Ó, esse livro eu comecei a ler hoje. Eu já li 15 páginas, comecei a ler hoje no banheiro. Ó aqui, ó. Eu tô lendo esse livro. Hábitos Atômicos. É um best-seller, né? Hábitos Atômicos do James Clear. James Clear, tá vendo? Ó? Eu comecei a ler esse livro hoje para melhorar os pequenos hábitos, as melhorias. Sabe? Eu também leio outros livros. Mas o que eu faço? Eu pego esses livros e pego a palavra. E faço um mix do que a Bíblia diz sobre o que esse autor está falando. Assim eu tiro conhecimento, eu tiro maturidade, eu tiro ensinamentos poderosos. Ou seja, eu também leio outros livros. Eu não leio só livros, só a Bíblia como um todo. A Bíblia é a minha primeira base. Isso aqui, meu irmão, não sei o que seria de mim se não fosse a palavra. A Bíblia é a minha base, mas eu também pego o conhecimento de outras pessoas de sucesso. Amém? Algumas pessoas de sucesso, tem um homem ali que ele tem sucesso na vida financeira. Opa, o que ele sabe que eu não sei? Aquela pessoa ali tem sucesso na vida familiar, né? O que ele sabe que eu não sei? O profeta Lucas Jerônimo, ele tem 9 anos de casado, apaixonado pela esposa dele. O que acontece? Como que eles conseguem viver tão bem, numa vida de relação tão gostosa? Uma vida sexualmente ativa, uma vida bacana. O que ele tem que eu não sei? Tá dando para entender o que eu tô ensinando aqui?
Existem princípios na palavra de Deus que nós não vivemos a felicidade, não vivemos a alegria, não vivemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós, infelizmente, não temos o conhecimento e os princípios da palavra. Tá claro isso aqui? Amado, eu vou te falar uma coisa aqui, anota essa frase aí. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais feliz eu me torno. Quanto mais intimidade eu tenho com a palavra de Deus, mais intimidade eu tenho com o meu propósito, com o meu sucesso. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Não somente para salvação. A Bíblia não fala só sobre salvação, só sobre pecado, o arrependimento, sobre a ira de Deus, a justiça de Deus. Ela fala disso, fala. Mas a Bíblia também fala sobre financeira, vida íntegra, vida de sucesso, prosperidade. Ela fala sobre tudo. Por que eu vou ficar só com um ponto, sendo que a Bíblia tem tanta coisa para me ensinar? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? A Bíblia tem tanta coisa para me prosperar, para mim. E prosperidade, querido, toma cuidado para vocês não misturarem prosperidade com dinheiro, tá? O dinheiro é uma das vertentes, é um dos braços da prosperidade. Não é a prosperidade. Tem gente que, quando fala prosperidade, já tem aversão, né? Querido, eu não sou adepto de teologia de prosperidade, tá? Eu não concordo com isso. Eu sou adepto da seguinte afirmativa: quando nós conhecemos os princípios da palavra e andamos de acordo com a palavra, o próprio Deus nos abençoa e nos prospera. Ou seja, eu não corro atrás das prosperidades. Deus derrama prosperidade sobre a minha vida à medida que eu me aproximo dele. É isso que eu acredito à luz da palavra de Deus. Relacionamento com Deus nos leva a sucessos profissionais, financeiros, familiares. Amém? Glória a Deus. Quer crescer, querido? Se aprofunde na palavra de Deus. Quer ter sabedoria? Leia Provérbios, Eclesiastes, o livro de Salmos. Quer crescer no conhecimento? Leia a Bíblia. Medite na palavra. Profeta, você lê muitos outros livros? Leio. Esse livro aqui eu comprei, chegou hoje na Amazon. Eu compro muitos livros, eu gosto de ler, amo ler. Só que tenha tempo com a palavra de Deus. Porque qualquer outro livro que você lê não se compara à palavra de Deus. Esse aqui é o único livro que você lê na presença do Espírito Santo, na presença do autor. É o único livro na face da terra que você lê na presença do autor, aquele que escreveu. Amém? É um livro maravilhoso, querido. A Bíblia, meu amado, eu vou falar para você. Se eu sou quem eu sou hoje é por conta da palavra de Deus. Se eu tenho sabedoria hoje foi por conta da palavra de Deus. Se eu tenho hoje conhecimento de muitas áreas, palavra de Deus. Aprendi muito com o Senhor e com a sua palavra. Amém? Tudo bem, queridos? Então tenha esse desejo de crescer na meditação da palavra, porque você vai desenvolver muito com o Senhor. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Novamente, vou deixar bem claro aqui para vocês, tá? Para não sair falando aí. Eu não sou coaching. Tudo bem? Não sou coaching. Eu uso a palavra de Deus para ensinar as pessoas a terem sucessos em todas as áreas da vida delas. É claro que a área principal, primária, é a salvação. E é por isso que nós falamos muito sobre salvação aqui, sobre arrependimento, sobre pecado, que nós temos que nos abdicar, renunciar ao pecado. Mas a Bíblia tem segredo para todas as outras áreas. E eu quero ensinar muito isso para vocês. Tem tanta coisa que eu quero passar para vocês. Tá bom, queridos? Foi bênção essa live para você? Já estamos aqui 1h30 nessa live. Como que foi essa live para você? Foi bênção? Deu para aprender bastante coisa aqui? Deu para desenvolver um pouquinho mais? Deu para crescer um pouquinho mais aí na mentalidade? Escreve aqui como que foi essa live para você. Nós te adoramos, Pai. Eu quero orar com vocês, queridos. Vamos orar e agradecer ao Senhor? O pessoal está falando que foi bênção, foi uma bênção a live. Glória a Deus por isso, então. Eu queria orar com vocês para nós agradecermos a Deus. Amém? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, preste atenção. Você que perdeu essa live, corre pro YouTube. Eu falei you, né? Não falei tudo. Falei you. Corre pro you. You em inglês é você, né? Quase que eu falei. Corre lá pro you, amém? Pro ícone vermelhinho. A live vai ficar gravada lá para vocês. A live vai ficar gravada bonitinha lá para vocês. Vá lá, em nome de Jesus, e assista essa live. Profeta, essa live foi tão poderosa, tanto ensinamento, que eu quero aprender de novo. Vai lá e assiste de novo. Amém? Tudo bem? Vai lá e assista de novo, para que você possa crescer muito no conhecimento. Todas as lives estão gravadas lá no ícone vermelhinho, e vocês podem ir lá e aprender. Tudo bem, queridos? Glória a Deus.
Maravilha? E eu vou reforçar essa dica aqui para vocês, aproveitando aqui o comentário da Bruna Jéssica. Ela disse: em uma live aqui aprendemos o que não aprendemos a vida inteira. Glória a Deus por isso, minha irmã. Que Deus continue abençoando vocês. Escutem o conselho que eu estou dando para vocês. Venha para cá com caderno e caneta. Anote, amado, os conselhos, a sabedoria, os textos da palavra, tudo que eu estou trazendo para vocês, anote, para você crescer no conhecimento, crescer e desenvolver. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus está padecendo, está morrendo espiritualmente por conta da falta do conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire de Deus, da palavra, mais você vai se desenvolver nessa terra com Deus. Vai crescer tanto, vai ser próspero na área familiar, na área financeira, vai ser próspero com Deus, vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vai curar enfermo, vai expulsar demônio, vai fazer tudo o que a Bíblia tem para você. Mas o conhecimento é o que vai levar você a destravar você com Deus. E é por isso, querido, que o teor das minhas lives são de ensino. Porque sem ensino ninguém é transformado. Sem ensino, ninguém é transformado. Precisamos de aprender. Profeta, você também aprende? Eu não estou falando aqui, querido, eu comecei a ler um livro hoje. Eu estou sempre lendo, estudando, buscando a Deus. Leio a Bíblia todos os dias, oro, busco, vejo. Eu faço faculdade também, gente. Para quem não sabe disso, eu faço uma pós-graduação. Então eu estou sempre estudando, gente. Eu estou sempre me aprimorando. Eu estou sempre buscando o melhor conhecimento numa área. Eu sou de lua. Tem semana que eu estou estudando sobre astronomia. Tem semana que eu estou estudando sobre biologia. Essa semana me deu uma vontade tão grande de estudar sobre neurologia. A nossa mente, estudar um pouco mais para ter mais propriedade para ensinar as pessoas sobre esse tema. Então, eu sou de lua. Às vezes eu quero estudar uma coisa. Esse mês eu vou estudar sobre saúde. Esse mês eu vou estudar sobre o corpo humano. E assim vai. E assim eu vou me desenvolvendo e crescendo, e tudo isso somando com a palavra de Deus, dando muito conhecimento para vocês. Amém? E vocês vão aprender muito para a honra e glória do Senhor. Então, você que está aqui, que não me segue ainda, já segue aqui. Você que também está aqui, vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um grupo do WhatsApp. Senhor da glória, coloca um anjo na minha boca. Senhor da glória. Eu tenho um grupo no ícone verdinho. É que, pra quem não sabe, gente, não pode falar o nome das plataformas aqui, porque senão elas limitam o meu conteúdo. E é um hábito, ó, é tão forte, né? O hábito, ó, hábito é tão forte que eu acabo falando direto por conta da força do hábito. Mas amém, o Senhor tá me ensinando. O ícone verdinho, eu tenho um grupo no ícone verdinho, eu tenho um ícone, né? Eu tenho um grupo no ícone verdinho, é um grupo, tá? Lá no UA, e aí você já sabe. Vá lá, o link para entrar no grupo tá aqui na minha bio, tá bom? Está aqui na minha bio, o link está na minha bio. Quem quiser acessar, o link do grupo do ícone verdinho está no ícone vermelhinho, no ícone esse daqui, pretinho e rosinha, e no laranjinha, tá bom? Nesses 3 ícones você vai encontrar o link do grupo fechado. E aí você entra lá e você vai ter acesso a todos os meus treinamentos. Profeta, os seus treinamentos até agora é pago? Não, você não vai pagar nada. É tudo gratuito. Você está aprendendo aqui comigo de maneira gratuita. Então, pare de perder tempo e vá lá em nome de Jesus. Inclusive, o grupo só tem 1.024 vagas. Nós já estamos batendo 900 pessoas dentro do grupo do Verdinho. Então vá lá e não perca esse conteúdo. Eu estou liberando PDF, frases minhas e vários temas para vocês. Vai ter treinamento, vai ter muita coisa boa para vocês lá, tá bom? Então entre lá para a honra e glória do Senhor Jesus e não perca essa bênção que Deus abriu na vida de vocês aí para que vocês cresçam no conhecimento. Tudo bem? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isso. Todos os dias eu estou aqui às 9 da manhã e às 7 da noite. Às 9 da manhã e às 7 da noite. Siga aqui e a gente tem um grupo fechado. E é isso. Lembrando, amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos ter a 4ª edição, a 4ª sessão do treinamento de libertação de alto nível. Eu queria que vocês que estão aqui, que já me seguem há algum tempo, eu queria que vocês falassem como que está sendo o treinamento de libertação para vocês. Como que está sendo esse treinamento de libertação? O que você tem aprendido lá? Está sendo bênção? Você está começando a aprender muito sobre esse tema?
Escreve aqui para mim se você puder, vocês que estão aqui no grupo já e já estão aprendendo sobre esse tema de libertação. Como que está sendo esse treinamento para você? Tá sendo poderoso, não tá, gente? Gente, eu não tô exagerando, não. Participa de uma aula para você ver. Então, não perca os treinamentos. Profeta, perdi os treinamentos, os outros treinamentos. Está no ícone vermelhinho. É só ir lá no ícone vermelhinho e você pode assistir as últimas 3 aulas que eu trouxe aqui para vocês de ensino, tá bom? Esse treinamento, ele vai ter mais ou menos 5 aulas. Então, amanhã será a 4ª aula. Então não perca o próximo treinamento amanhã online pelo grupo. Por onde que vai ser o treinamento? Eu vou mandar o link para vocês. O link vai estar lá no grupo do Verdinho e você vai acessar a aula online. Não vai ter o link aqui nas plataformas, então você tem que entrar no grupo do Verdinho. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Então é isso, queridos. Eu vou finalizar aqui porque já estamos aqui a 1h40 aqui nessa live. Eu quero orar. Eu queria tirar aqui 3 minutinhos, 4, 5 minutinhos pra gente estar orando ao Senhor. Se você puder, onde você está aí, vamos falar com Deus. Aonde você está aí agora? Feche os teus olhos. Onde você está aí agora? Feche os teus olhos. Vamos falar com o Espírito de Deus. Aonde você está aí, querido? O nosso Deus não tem limite. O nosso Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Entre na presença dele agora. Vamos orar juntos. Vamos falar com Deus. Eterno Deus. Pai, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor, por essa live. Obrigado, Senhor, por cada ensinamento. Cada profundidade, Senhor, aqui na sabedoria que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Pai, por ter acesso à tua palavra. Tantos países hoje, Pai, não podem nem sequer mencionar a Bíblia, a palavrinha Bíblia. E hoje nós temos acesso à tua palavra livremente, para poder falar de ti, para poder falar da tua preciosa palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela liberdade. Obrigado, Senhor, por ser livre para te adorar, para proclamar a tua palavra, para evangelizar os pobres, os perdidos, aqueles que estão cativos. Obrigado, Pai, pelo sagrado encargo do evangelho que o Senhor confiou a mim. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui nessas lives. Cada alma, Senhor, que é única nessa terra. Cada vida, Senhor, que é única para ti, Senhor. É um filho único para ti. Eu oro para que o Senhor guarde cada vida agora nas tuas mãos, ó Deus. Guarde cada vida nas palmas das tuas mãos. Não permita que Satanás venha tentá-los além do que eles podem suportar. E que no meio de cada tentação, Senhor, eles possam ter o escape, eles possam ter a vitória. Que eles se lembrem de cada ensino, de que eles têm poder, de que eles têm autoridade no nome de Jesus para mandar o diabo para o quinto dos infernos. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por esse momento tão precioso. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela graça, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, obrigado pela oportunidade, Senhor, obrigado por esse momento tão precioso. O que seríamos se não fosse a tua presença, Senhor, em nós? O que seríamos se não fosse o teu Espírito em nós? Obrigado, Jesus. Nós te colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Nessa live, nesses vídeos, nos treinamentos, o Senhor, que brilhe em nós, Pai. Que nós venhamos a diminuir e o Senhor venha a crescer sobre nós. Brilhe sobre nós como o sol da justiça. Governe sobre nós como nosso Rei. Tu és o nosso Rei, ó Deus. Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor. Tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Tu és a nossa força, o nosso refúgio, o nosso castelo forte. Tu és, Senhor, a nossa rocha. Tu és a nossa segurança. Tu és tudo o que nós precisamos. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelo nosso nome estar no livro da vida, Senhor, do Cordeiro. Obrigado por termos uma esperança de glória eterna. Obrigado por termos a certeza da salvação, de que um dia o veremos face a face e estaremos para todo sempre na tua presença. Estamos aqui, Senhor, nessa terra de passagem. Somos peregrinos aqui nessa terra distante. Mas nós sabemos que um dia nós voltaremos para a nossa terra natal. A terra de onde nós nascemos, do coração do nosso Deus. E estaremos para toda a eternidade ao teu lado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a sua família. Fique firme com Deus, fique firme na presença dEle, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o sentido da nossa vida. Não existe sentido sem Ele. Amém? Ele é o que mata a nossa sede, Ele é o que mata a nossa fome. Ele é tudo para nós. Não há palavras humanas que possam descrever a preciosidade desse Deus para nós. Talvez a palavrinha humana que nós podemos falar para Ele que mais tem peso nessa terra é eu te amo, I love you. Não existe outra frase que possa demonstrar o nosso amor por Ele. Então não se canse, querido, de dizer isso para Ele. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Pai Eterno. Declare isso para Ele. Amém? Ele é tudo que nós precisamos. Querido, para quem vai entrar então na live da manhã, às 9 horas, estaremos aqui para mais um período de ensino e crescimento espiritual na live da manhã, às 9 horas da manhã. Tá bom? É isso. Não se esqueça de algo muito importante. Sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Amanhã estaremos aqui às 9 da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Amém? Um grande abraço, um beijo no seu coração e estamos juntos até depois do fim. Tá bom? Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe. Fiquem na paz. Um grande abraço para vocês.